Antes de Jesus nascer, os historiadores da época dizem que circulava naquela região uma fofoca de que uma jovem muito bonita, inteligente, judia, camponesa, muito pobre, tinha se envolvido numa aventura sexual com um soldado romano chamado Pantérius. E desse momento de promiscuidade tinha surgido um filho. Foi uma fofoca muito dolorosa, porque dentro da cultura judaico as regras eram muito rígidas e, segundo dizem os historiadores que narravam essa fofoca que circulou durante décadas naquela região, essa jovem judia camponesa estava prometida a casamento a um senhor. Então piorava a situação dela, o que causava um grande constrangimento para a sua família e para os conhecidos. O que ocorreu foi o seguinte: quando José vai ao templo atrás de uma esposa, é-lhe oferecido Maria, uma jovem, bonita, inteligente, e ela era virgem sexualmente. A tradição judaica diz que primeiro marca-se o noivado e meses depois marca-se o casamento. Então, entre o período do noivado e do casamento, às vezes dura, dependendo da situação, da necessidade do casal em organizar o matrimônio, até um ano. Nesse intervalo, a noiva, comprometida e prometida em casamento, deve se guardar e não deve ter qualquer intimidade sexual, nem mesmo com o próprio noivo. Daí porque se vê a importância da virgindade nessa cultura patriarcal. E Maria se guardava até então. Seus pais, Ana e Joaquim, estavam muito felizes com o casamento, só que aconteceu algo. Nesse intervalo desse ritual matrimonial sagrado para os judeus, entre o noivado e o casamento, ela aparece grávida. Se hoje seria uma situação muito constrangedora, imagina a época. Seus pais ficaram profundamente constrangidos, envergonhados. A tradição dizia que a mulher pega em adultério deve ser apedrejada até a morte. José, mesmo se sentindo muito traído, ficou com pena de Maria porque sabia que ela iria morrer pela aplicação da lei mosaica. Então ele pensou: eu não vou devolvê-la à família agora, grávida, de barrigona. Vamos pensar em algo. Foi uma atitude impulsiva, imprudente dessa jovem, que realmente ela não merecia ser minha esposa, agora eu sei, mas morrer é exagero. E ele teve uma ideia. Perguntou se Maria tinha algum familiar que morasse longe daquela região para tentar abafar aquela notícia, o que não conseguiu, infelizmente, porque a notícia se espalhou e chegou até nós hoje, milênios depois. Mas José tentando naquele momento, naquele período histórico, tentando abafar aquela situação constrangedora para todos, inclusive para a própria Maria, principalmente para ela, sendo julgada, acusada de uma atitude tão imoral, indecente e promíscua, pensaram: você vai passar um tempo com um familiar seu que mora longe daqui. E Maria escolheu Isabel, sua prima, que estava grávida de João Batista. E assim ela foi, grávida, ficar um tempo com Isabel, para ver se aquela fofoca, aquele burburinho cessava, e não cessou, só teve a crescer. Durante muito tempo, Maria foi acusada de ser uma vagabunda, uma vadia, uma puta. O coração de Ana, sua mãe, de Joaquim, seu pai, doía muito. E os vizinhos diziam: vocês educaram tão bem essa menina com tantos valores dentro da religião, dentro da ética, da moralidade, e ela se tornar uma mulher de má vida? Se envolver com esse soldado romano, engravidar uma mulher prometida, meu Deus.
a um homem. Ela ia casar, era uma noiva, engravida de outro homem. Que horrível! Imagina o julgamento social naquele momento. Houve uma intervenção divina, nem o próprio José, e convenhamos, seria difícil acreditar. Imagine que você está noivo de uma mulher, ela chega e diz, eu estou grávida, e diz, como assim? Se a gente não teve nenhum contato sexual, a gente não, mas foi do Espírito Santo. Dificilmente, até nós aqui, século XXI, acreditaria. José não acreditou, é óbvio. Até que um espírito de luz, um anjo, segundo a exegética bíblica, aparece para José e narra a história e diz, realmente, é uma concepção diferente. Ela não dormiu com homem algum, ela não lhe traiu José. O filho dela é o filho de Deus, e ela foi escolhida dentre todas as mulheres. José aí é convencido pelo anjo, traz ela de volta, aceita como esposa, e o resto da história a gente sabe. Jesus nasce, cresce na carpintaria, aos 30 anos vai cumprir sua missão, é crucificado. Só que aquela fofoca não conseguiu morrer ali. Se espalhou, se tornou uma narrativa forte, assassinando a reputação de Maria. E José ficou conhecido, sabe como? Como o bom homem que assumiu uma mulher grávida de um filho bastardo. Essa foi a ideia que ficou circulando na região. Pois bem, até onde vai o julgamento social? Até onde vai uma fofoca? Até onde vai uma narrativa, um fake news que acaba atentando contra a dignidade de uma mulher íntegra, santa e luminosa como Maria de Nazaré e até agredindo ou tentando ofender Jesus, o espírito mais perfeito que já pisou nesse planeta. Aos 32 anos, numa passagem do Evangelho de João, ele está discutindo com os rabinos judeus e eles tentam atingir o calcanhar de Aquiles de Jesus. Numa discussão sobre a lei e a moralidade, os rabinos judeus dizem o seguinte: nós sabemos quem é nosso pai. Nosso pai é Abraão. Você, ninguém sabe quem é seu pai. Você é filho da imoralidade. E algumas traduções bíblicas dizem: você, seu pai, não sabemos quem é. Nem você sabe quem é seu pai. Você é filho da prostituição. Ou seja, 32 anos depois, Jesus já grande, cumprindo sua missão, Maria ainda era julgada e considerada uma vadia, uma vagabunda. E Jesus era considerado por aquele povo como um filho bastardo, o filho não assumido de um soldado romano, Pantérios, fruto de uma aventura sexual, uma promiscuidade de uma judia noiva prometida em casamento e que vai dormir com o soldado. 32 anos depois, foi o que os rabinos acusaram Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Você nem sabemos quem é seu pai. Você é filho da imoralidade. Maria, quando recebeu a missão, escolhida dentre todas as mulheres de ser a mãe de Jesus, também lhe foi dito. O anjo disse: Maria, se você aceitar essa missão, uma espada vai traspassar seu peito. Eu fico imaginando a dor de uma mulher santa ser julgada dessa forma. Segundo os espíritos, Miramês, através do médium João Nunes Maia, no livro Maria de Nazaré, nos conta que ela morreu, desencarnou, virgem sexualmente falando. Nunca teve contato sexual com homem algum. José não queria propriamente uma esposa, ele queria mais uma empregada, alguém para cuidar dele, da casa,
fazer a comida, cuidar dos filhos que ele trazia de outro casamento. Então vejam só a situação, como deve ter sido difícil para Maria. Virgem sexualmente, nunca dormiu com homem algum e ser tratada 30 anos depois como uma vadia. Qual o peso do julgamento social? Maria suportou porque precisava cumprir sua missão de trazer ao mundo um espírito iluminado como Cristo de Deus. E ela, também como uma entidade de tamanha radiância e iluminação, cumpriu de forma muito bela e harmônica a sua missão. E superou todo esse julgamento infame e essa crítica irresponsável, maldosa e cruel das trevas tentando desequilibrá-la. Obrigado, Maria, por ter suportado o julgamento da época e hoje você é a mãe de todos nós. Rainha, Mãe misericordiosa, exemplo de amor, de dignidade, de valores morais, de fé, de espiritualidade e de pureza do corpo e da alma.